Galera, Meu nome é Jonas, tá? Vamos começar uma apresentação bem breve. A gente está nesse mercado desde 2020 para 2021. Pegamos aquele movimento maravilhoso que deixou muita gente milionária, que foi a Bull Run de 2020 para 2021. Como a maioria que entrou nesse mercado para 2020 e 2021, os primeiros aventureiros, ninguém ficou milionário, porque 99% das pessoas compraram topo ou entraram achando que iam ganhar muita grana, e o mercado literalmente fez o movimento que fez e foi caindo até buscar aí 15 mil, 16 mil dólares. Eu particularmente entrei nesse mercado por intermédio de um amigo, que eu achava que sabia demais, né? Sabia muito. Vamos comprar, cara, que esse mercado é insano, possibilidade de lucro de 1.000, 2.000, 7.000%. E entrei nesse mercado comprando uma moeda maravilhosa que todo mundo falava que era gema, era lua, que se chamava Matic, tá? Peguei Matic, mas sabe, lá no topo, aquele topo que todo mundo gosta, peguei Matic lá sem saber nada de gráfico, nem abri a corretora. E até então, tá? A Matic vem fazendo um maravilhoso movimento, só que não. E a gente, através de um erro desse, né? Eu acho que burrice é persistir no erro. A gente começou a buscar conhecimento, buscar ferramentas e chega ao nível da gente tentar e conseguir desenvolver nossas próprias ferramentas para nos ajudar. E quando isso chega, quando isso acontece, cara, ajuda demais. Ajuda demais. O André, ele já usou muitas ferramentas que nós desenvolvemos e eu vou apresentar para vocês a plataforma. Quando você entra no Horus pela primeira vez, não se espante com esse monte de números, a gente vai passar para vocês gradativamente como é que funciona. Mas quando você entra a primeira vez, essa é a cara do Horus. Você tem o time frame para ele buscar ativos para você, tá? Você tem as colunas que a plataforma busca esse ativo para você. Você está vendo aqui a oscilação de preço. A oscilação de preço ela é em tempo real. Ele puxa esses dados a cada um segundo. Ele faz a atualização 2 vezes por segundo. Então eu tenho dados de preço, de variação, dados de RSI em multi-time frames, eu tenho a movimentação dele, tá? Exponencial em relação ao dólar. Eu tenho, para quem opera sentimento, que é Open Interest, LSR e Funding, tá? Quem não entende disso, beleza, sem problema nenhum. Mas para quem entende de sentimento de mercado, nós temos as ferramentas de Open Interest, LSR e Funding. Temos alguns indicadores também próprios aqui dentro. Temos volume. Esse volume aqui é no time frame que você está escolhendo aqui. Então, por exemplo, esse volume é referente a H4. Se eu botar para 15 minutos, esse volume nessa moeda é referente a 15 minutos. Se a pessoa quiser ver ao mesmo tempo o volume do ativo no diário, vai acontecer isso aqui. Pô, Jonas, mas você está falando que em 15 minutos e no diário as informações de volume é naquele time frame, sim, mas os volumes estão iguais. Por que que os volumes estão iguais nesse exato momento? Eu estou em 15 minutos, o mercado virou às 21 horas, tá? Então é óbvio que 21 horas ainda não se passaram 15 minutos. Então por isso que o volume aqui está exatamente igual ao volume diário. E eu tenho a mesma coisa que a quantidade de trade. Teoricamente, muitas pessoas quando entram no ativo, elas querem entrar no ativo quando aquele número de trade dá aquela explosão, quando aquele número de trade sai de um padrão e parece que todo mundo começa a entrar. A gente tem um indicador aqui incluso muito melhor do que esse, que para quem faz scalp, como o velho também faz, tá? É maravilhoso. A gente pode adicionar essa informação aqui. Então, basicamente, o Horus, quando você entra, quando você loga nele a primeira vez, você tem esses dados
básicos. Básicos, porém em tempo real, que já pode muito melhorar a sua vida. Além disso, vamos supor que você queira ficar de olho e monitorando um ativo e você não quer perder ele de vista, porque essa coluna aqui de cima, de acordo que você começar a aplicar os filtros, todas as colunas elas podem ser filtradas. Vai chegar uma hora que aquele ativo vai estar dentro do filtro ou não e vai sair daqui. Então você pode a qualquer momento chegar, por exemplo, eu vou clicar aqui ó, no filtro de símbolo, vou botar aqui para ele buscar o BTC. Ele buscou o BTC e eu não quero perder o BTC de maneira nenhuma. Eu tenho essa coluna aqui de baixo, que é a minha coluna de favoritos. O que, que eu faço? Eu clico aqui nos 3 pontinhos do BTC. Eu tenho a opção de ir para o gráfico da Binance Max Key, abrir um gráfico no TradingView, abrir um gráfico direto por aqui na CoinGlass ou adicionar em favoritos. Vou adicionar em favoritos, beleza. Eu posso adicionar filtro, remover filtro, que ele vai ficar aqui para mim e eu vou conseguir monitorar esse ativo a todo momento. Então, geralmente, cara, o BTC para mim fica nessa região aqui embaixo, tá? Porque eu não perco o olho dele. E as moedas que eu tiver tradando, eu também posso clicar nos 3 pontinhos, por exemplo, LDO, adicionar favoritos, e ele vai adicionar a favoritos aqui para mim também, tá? E sua lista ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Além dessas informações que nós temos no Horus, existe aqui nessa opção colunas. Cara, isso aqui é o que tem no Horus. Isso aqui é a posição que cada coisa está aqui. Ah, eu não quero preço na segunda coluna, eu quero botar o preço para a terceira coluna. Você pode mover o preço para a terceira coluna. Ah, eu quero voltar o preço para onde estava e quero adicionar mais informações. Se você adicionar, se você levar o mouse em cima de cada opção dessa, você vai ter um breve resumo do que significa cada coisinha ali para você, tá? Eu particularmente, eu gosto aqui nessa composição de colocar alguns dados. Que dados são esses? Eu gosto de colocar o TBA de volume, e esse TBA de volume, geralmente, eu gosto de colocar ele ali depois do preço, e eu gosto também de usar o TBA de trade, entre várias outras ferramentas. Eu vou mostrar para vocês já já como é que isso aqui funciona. Eu posso também, no meu gráfico, geralmente eu boto bastante essa ferramenta aqui, ó, que é o ativo contra o BTC, se está mais forte ou se está mais fraco. Vou colocar ele aqui logo depois da porcentagem. Após colocar os dados que a gente quer, eu posso clicar aqui na opção salvar e ele já vai personalizar o meu painel. Jonas, e aí? Como é que eu busco ativos? Como é que eu faço? Como é que eu consigo brincar nessa criança? Olha só que coisa legal. Já de cara, com esses 2 indicadores que eu adicionei, eu já estou vendo que a RK está se comportando de uma forma diferente. Ela está com TBA de volume de trade level 4. A gente pega do level 0 ao level 6. 0 é aquele movimento horrível, 0, não tem nada acontecendo de diferente. 1, as coisas estão começando a se mexer. 2, está se mexendo muito. 3, está começando a ficar desesperador. 4, está ficando uma loucura. Imagina o level 6. E a gente pode também aproveitar isso aqui e ver algumas confluências. Para quem entende de RSI, a gente tem aqui a RK, aonde já fez uma movimentação no diário de 4%, tá? RSI dela em 5 minutos, 73, 15 minutos, 67, já está virando muito bem para long nesse time frame e já está praticamente virando nos time frames maiores também.
No macro, em H1, isso aqui é considerado tendência de alta, tá? Acima de 60, ela não perdeu ainda o padrão de alta no time frame maior. Ô, Jonas, você está falando então que ela está fazendo um movimento completamente diferente das outras? Sim. Isso aqui está me falando que eu estou fazendo um movimento muito superior às outras. Eu posso chegar aqui e abrir o gráfico no TradingView, direto por aqui, para quem usa o TradingView, né? E eu tenho aqui, ó, lá no gráfico está em 15 minutos, e eu tenho aqui a ARK em tempo real fazendo um movimento que a plataforma está identificando. A ENA está começando a entrar trade, ó, trade level 2, e o volume dela tá em 15 minutos ainda está 1, mais o RSI da ENA. Vamos ver aqui. O RSI da Eno ainda está aqui na região de 57. É um movimentozinho de 5 minutos que está acontecendo, mas presta atenção aqui, ó, o macro da ENA no diário ainda é uma tendência de alta. Ela fez uma correção em 5, 15, 30, 1 hora, 4 horas, mas a tendência dela não mudou no macro. Está aqui. Trade está acontecendo, volume está 1. Vou tentar aqui abrir direto aqui no TradingView para a gente ver esse movimento acontecendo na ENA em 15 minutos. Pronto. O que a gente vê aqui no gráfico? Qual é a possibilidade que a gente vê aqui no gráfico? É claro que a gente precisa entender um pouquinho de análise técnica. Quem gosta de operar trendline, eu gosto de analisar meus gráficos, tá? Ferramenta IMA. Eu gosto de usar essa ferramenta aqui, Raio. E com o imã eu consigo fazer a trendline perfeita. Eu não fico que nem alguns grupos aí, arrasta para cima, arrasta para baixo. Não, essa aqui eu marco aqui. Não, essa aqui eu marco mais para baixo. Não, isso aqui não existe. Com o imã eu pego o topo e ele vai definir para mim aquela trendline. Em 15 minutos, que é para quem faz scalp, o que é que a gente espera aqui? A gente espera nesse exato momento que esse ativo faça esse rompimento, rompa esse, para quem estuda um pouquinho de SMC, ICT, se não estuda também, beleza, show de bola, mas a gente espera que ele rompa esse order block. Para quem não entende de order block, a gente quer que ele rompa esse topinho, confluindo com essa trend line, a gente gostaria que fizesse um rompimento, fizesse um retake e continuasse o movimento para cima. Isso seria o que a gente espera nesse ativo. Mas o X da questão são movimentos que podem acontecer. Mas eu já achei o ativo para ficar de olho. Se isso acontecer, rompeu, retestou, pode ser uma possibilidade. Não, eu não vou esperar romper, não, eu já vou antecipar o rompimento. Beleza, é sua estratégia. Porém, como chegamos aqui? Simplesmente olhando, por acaso, o nosso Horus e sem aplicar filtros. A gente simplesmente viu o movimento acontecendo e, opa, vou olhar no gráfico rapidinho para ver o que vai rolar. Lembrando que uma vez que a quantidade de trade, a quantidade de volume começa a sair de um padrão, isso não significa que, opa, vai continuar 4, 4, 4 e isso vai sair, vai porrar US$ 100.000. Não. São movimentos que vão acontecendo e você começa a observar no gráfico, opa, começou a acontecer, vamos ver se o padrão vai perpetuar para a gente poder montar a nossa posição e, quiçá, fazer, quem sabe, a nossa entrada. Inicialmente, não aplicamos filtros nenhum por aqui. Para quem utiliza e faz scalps, quer pegar aquele movimento acontecendo, aquele rompimento começando, cara, agora começou a entrar volume trade. Esse campo aqui do Horus é uma ferramenta perfeita. E o que você pode fazer? Nesse exato momento, eu só tenho um filtro ativado, ó.
Eu só tenho esse filtro aqui de 5 minutos, que na verdade a única informação que eu coloquei aqui, ó, é para mostrar ativos para mim que estão com RSI menor do que 99. Jonas, mas por que que você colocou esse filtro? Porque infelizmente ou felizmente, nossa plataforma ela é conectada aos ativos da Binance Futures, Binance Futuros, em tempo real. E a Binance faz uma sacanagem de lista ativo, deslista ativo. E quando ela deslista ativo, ela continua mandando para a gente dados de ativos que não existem mais na plataforma, como Waves, Ocean, CTK, DGB, entre outras. Todos esses aqui que estão com RSI 100, elas não estão mais operando futuros, porém deslistaram da plataforma Binance. Para não aparecer isso na nossa plataforma, a gente tem aquele jeitinho brasileiro. Eu vou chegar aqui, vou botar menor que 99. Então, esses ativos que estão em 100, eles não vão aparecer para a gente. Sem esse filtro, nesse exato momento, a nossa plataforma monitora 307 ativos em tempo real. Tá? Tudo conectado à API, buscando dados a cada 1 segundo, 2 atualizações. Aplicando esse filtro, a gente reduz esse número, tá, para os ativos que realmente estão sendo operados, para 293 ativos. Antes de ter a plataforma Horus, eu acredito que eu faria muito parecido com o que vocês fazem, que é o quê? Eu tenho o meu TradingView, abria a minha lista de ativos e ficava olhando um por um, clicando gráfico por gráfico para tentar achar aquela oportunidade. Com a plataforma Horus, a gente deixa o trabalho para ela fazer. Então, por exemplo, ó, eu quero fazer um scalpzinho, vamos tentar buscar isso aqui em 5 minutos. Eu quero fazer um scalpzinho de ativos que estejam começando a movimentar volume trade acima de 1, porque 0 para mim é meio que insignificante. Então eu Já chego pega aqui em muito volume. trade assim, hein, Jonas? Isso aí, eu sei, pô. Aqui em volume eu vou colocar, ó, maior que 1. Então eu não quero pegar o 0, eu quero pegar aqueles que estão maiores que 1. Nesse exato momento, eu não estou encontrando nada aqui em 5 minutos com um volume maior que 1. Será que em 15 minutos eu tenho alguma coisa? 15 minutos eu tenho alguma coisa. Volume 1. Mas, cara, será que isso aqui é long ou será que isso aqui é short? Aí que a gente começa a entender os dados. Os dados estão negativos. Eu tenho RSI negativo. Isso aqui está caindo que nem jaca. Apesar da gente ter um volume nesse caso é um volume entre aspas vendedor. Volume é volume, não existe essa de volume de compra, volume de venda, mas isso aqui é um volume que está jogando o ativo para baixo. Então, se você gosta de short, você vai olhar os parâmetros e, cara, isso aqui não tá legal, isso aqui tá muito estranho. Eu vou ficar um pouquinho de fora disso porque eu não gosto de short. Eu prefiro long. E baseado nisso, eu vou esperar uma próxima oportunidade. Então, em 5 minutos, não tenho nada subindo nesse exato momento. 15 minutos, eu não tenho nada fazendo movimento interessante nesse momento. 1 hora, cara, LUM está com parâmetros negativos. Volume trade estão até fortes, mas, cara, olha só o RSI disso. Tá muito, muito, muito feio ainda, tá? Ainda mais se você olhar dados de sentimento, com dados de sentimento de Open Interest negativo, tá muito estranho isso para fazer um long, tá? Então, é esperar o momento certo para buscar as oportunidades que são interessantes para a gente. Todos os campos, novamente, podem ser filtrados, tá? E você pode adicionar filtro atrás de filtro e por aí vai. Vamos partir para outro lado.
Eu não faço a mínima ideia de conhecimento de cada um, eu não faço a mínima ideia como é que vocês operam, como é que vocês fazem trade, eu não faço essa ideia do que cada um consegue ver no mercado. A gente vai falar uma coisinha boba aqui que funciona da seguinte maneira. Eu não sei se vocês sabem, eu não conheço vocês, que o mercado ele não seguia num RSI de 5 minutos, ele não seguia num RSI de 15, ele não seguia num RSI de H1, nem de H4 e nem no diário. O camarada que fala que você tem que esperar para comprar uma correção do diário, quando vai lá em sobrevenda que bate 30, é a hora de comprar. Cara, o mercado ele seguia quando acontece uma coisinha básica chamada alinhamento de fluxo. O que é um alinhamento de fluxo? É quando diário está lá embaixo, H4 está lá embaixo, H1 está lá embaixo, você teoricamente está confirmando aquela região como se fosse o fundo. E a partir dali você começa a buscar oportunidades. Jonas, e o long? O long você precisa que 5 minutos, 15 minutos esteja acima de determinado parâmetro para que aquilo suba. Não adianta você ficar ali na frente do gráfico olhando, ah, cara, eu opero 5 minutos. Pô, eu vou fazer o seguinte: RSI porrou aqui em cima, eu vendo. RSI bateu aqui embaixo, eu compro. Algumas vezes vão dar certo. Outras vezes vai começar a acontecer essa loucura aqui de continuar subindo, 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 e você tentando achar short, 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 e o lucro que você conseguiu aqui, meu camarada, você vai jogar fora. Ô, Jonas, mas geralmente, quando é que esse preço ele vai dar a paulada e geralmente vai continuar a subir? Aí que entra o X da questão. A maior informação que você precisa para você ser um trader é qual é o time frame que te deixa mais confortável. Se você é scalper, você vai operar 1 minuto, 5 minutos, quiçá 15, para ver a oportunidade em 15, porém operar em 5. Ah, cara, eu já vou fazer um day tradezinho. 15 minutos, 1 hora. Ah, eu vou fazer um swing, cara, 4 horas, diário e por aí vai. Porém, o mais importante de tudo é você entender como funciona esse cara aqui, como funciona o RSI. Vários vendedores de curso, né, em vários lugares falam que RSI sobrecompra, sobrevenda. Alguns ainda falam compra na sobrevenda, vende na sobrecompra. É uma estratégia? É uma possibilidade. Alguns outros, um pouquinho mais evoluídos, vão começar a identificar divergência bullish e divergências bearish, tá? Que são divergências de queda ou divergências de alta, e operar essas divergências através de confluências. Cara, eu tenho preço caindo, mas eu tenho o RSI subindo. 1 hora, isso aqui vai fazer um movimento. Ah, mas a divergência está aqui, ó. Aqui era para dar a minha compra. Geralmente, divergência de RSI, a partir do momento que para a divergência, ou você vai esperar um possível rompimento de pivô, tá? Você vai esperar um possível rompimento de pivôzinho para aquilo começar a andar, ou para antecipar essa divergência, você vai usar a famosa trendline. Divergência de RSI, monitora o percurso em trendline e 1 hora que o rompimento acontecer, pode ser o movimento exponencial que vai rolar. Ô, Jonas, tem divergência bullish e bearish no Horus? Não, não tem. Mas a gente vai falar do RSI da seguinte maneira. O RSI, ele precisa ter informações, tá? Não só no time frame que você está operando.
e em outros time frames para você meio que validar que aquele movimento vai acontecer ou não. Então, um exemplo. Eu tenho aqui, ó, o RSI. Se você esperar esse camarada bater nessa região de sobrevenda para entrar, você não pegaria esse movimento, porque ele corrigiu, não chegou em sobrevenda. Ele corrigiu, não chegou em sobrevenda. Mas olha a paulada que ele deu. Ele fez um movimento aqui, irmão, de 26%. E você fica chupando o dedo esperando o ativo vir em sobrevenda, tá? Para você poder entrar no ativo. E o RSI, como a maioria dos indicadores, ele não foi feito basicamente por isso. Ou a maioria das pessoas aí falam que sim. Mas o RSI, ele tem uma região que eu acho muito importante, que é essa região central dele, cara, que é a região de 50%. O que é o 50%? É o divisor de águas. Acima de 50% é uma probabilidade de alta. Abaixo de 50%, você tem uma probabilidade de baixa. Então não adianta você tentar achar fundo que nem um tarado, porque o RSI está na região lá de sobrevenda e você aprendeu em muitos lugares que RSI corrigindo lá no talo é aquela oportunidade que você tem para achar fundo. Cara, você pode esperar isso em time frame maior. Vai para um time frame menor e tenta pegar a reversão. Esse indicador aqui, para quem conhece a gente utiliza essa média que pode dar um sinal para a gente, ou a gente tem a danadinha da região de 50%. E é exatamente nessa hora aqui que você começa a olhar o ativo e você começa a observar o multi-time frame do RSI. Você começa a ver como é que ele está se comportando em 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas, não interessa como. Então, Jonas, o que, que você está tentando me falar que eu ainda não consegui entender? Cara, se eu pegar o meu replay e colocar o meu replay exatamente nessa região aqui, eu vou ver que algumas coisas acontecem em multi-time frame para esse movimento aqui acontecer. Eu estou em 15 minutos, eu estou vendo o ativo se desenvolvendo, tá? Algumas pessoas comprariam esse fundo? Não sei. Teria algum motivo de comprar essa agulhadinha aqui? Dependendo do conceito que você opera, pode ter sido um sweep, uma captura de liquidez, pode ser um fechamento de FVG, né, velho? Tá? Vamos tentar ver aqui o que, que ele fez. Olha, ele capturou 50% aqui do candle. Tá lindo. Mas teria motivo de você comprar se você entende esses conceitos? Talvez, com o risco desse preço vir mais aqui embaixo, tá? Porém, entra o X da questão. Cara, eu quero longar. Meu conhecimento é básico. Eu não quero adivinhar. Eu não tenho bola de cristal se vai parar aqui ou não. Eu quero pegar a possível reversão. Então vamos lá. O ativo está acima de 50? Não. Nesse exato momento aqui, ó, eu tenho ele em vários time frames. No time frame que eu opero, que é 15 minutos, não está 50, está 43. Em time frames menores, não está 50. Eu quero que ele esteja em 50, pelo menos até o time frame que eu estou monitorando. Se ele começar a ficar em 50 em H1, H4, cara, melhor ainda. Se ele não ficar, cara, que pena. Vamos ver o que, que vai acontecer. Eu vou avançar aqui o meu replay. Para o próximo candle. Próximo candle, o que, que aconteceu? 1 minuto, 3 minutos e 5 minutos já começaram a ficar acima de 50. Já começaram até a mudar de cor, porque baseado no nosso conceito, nas colorações de RSI, acima de 60, coisas malucas começam a acontecer no preço. Tá? 50 é a região para você ficar de olho, é aquela região de, ó, algo pode acontecer.
Acima de 50, que é o 60, as coisas começam a colorir. As coisas começam a ficar malucas. Acima de 70, que para a maioria das pessoas é estourou, vende, coisas doidas podem acontecer. Então, inicialmente, 3 e 5 minutos, ó, tá acontecendo algo no ativo, que eu consigo monitorar isso por RSI. E o 15 minutos? Cara, meu 15 minutos já está acima de 50. Meu 30 minutos já está acima de 50. Meu 1 hora já está acima de 50. Porra, cara, isso aqui é legal, tá? Todos os time frames até o diário tá me dando dados acima de 50. Se isso aqui fizer um rompimentinho, vai confirmar talvez nosso movimento de alta, tá? Esse rompimentinho mais aqui embaixo, que deu essa paulada aqui, já foi o primeiro gatilho. Segundo gatilho vai ser esse rompimento. Terceiro vai ser o topo. E por aí vai. O RSI já deu condição, já cruzou a nossa região de 50%. E a partir daí, cara, o preço começa a se desenvolver e começa o desespero da galera de shorta, shorta, que já estourou, já tá 70. Eu aprendi que 70 é rompimento e, cara, não é assim que funciona. E aí, Tudo mama, começou. garoto. E aí, por quê? Olha a loucura que o RSI chegou, cara. 97, 94, 93, 87. A partir de o quê? Do reconhecimento não de uma região de sobrevenda ou de uma região de sobrecompra. Você começa a monitorar o que? Cara, um copo, ele tá no meio, ele tá meio cheio ou tá meio vazio? Cara, ele tá no meio. Mas se ele tiver um pouquinho acima do meio, ele está mais cheio do que vazio. Então, isso aqui é probabilidade matemática. Se você tem vários time frames com informações acima de 50, cara, aquilo para long começa a ficar fantástico. E o RSI é uma das melhores ferramentas que existem no mercado. Você pode juntar isso com médias, você pode juntar isso com estoque RSI, você pode fazer o que você quiser. Mas basicamente funciona da seguinte maneira: região de 50% em multi-time frame, cara, eu tô com 5 minutos acima de 50, 15 minutos acima de 50. Eu opero em qual time frame? 15. Então eu tenho o quê? 5 e 15 tem que estar acima de 50. Se por acaso H1 e H4 também tiver acima de 50 e o preço está ali paradinho, ainda não foi, cara, aquilo ali pode estar acumulando para explodir. Pode estar ali acendendo, aquecendo os motores para começar a possível explosão. Então a gente não tem que olhar o RSI só naquele time frame que a gente está, que é 15 minutos. A gente tem que olhar o RSI em outros time frames. Infelizmente, a maioria das pessoas não tem uma informação dessa que nós fazemos, desenvolvemos e programamos. Apesar que hoje tem vários indicadores por aí. Mas poucas pessoas falam para você disso, de você avaliar o ativo em vários time frames. Antes de programar, antes de entender como isso funcionava, qual é a loucura que a gente tinha que fazer? A gente tinha que olhar, cara, como é que o ativo está em 1 minuto? Aí eu olhava só pro RSI aqui, ó. Pô, o RSI já tá lá no talo. Como é que tá em 3? Aí eu olhava o RSI para dar informação. Pô, já foi. Como é que tá em 5? Pô, o RSI já foi. A gente não tinha essa tabela multi-time frame aqui, ó, fractal, para a gente conseguir identificar esse movimento. E hoje a gente tem, esse foi um dos meus primeiros indicadores que eu desenvolvi, e nós replicamos isso tudo no Horus, mostrando para você o time frame do ativo, cara, em tempo real para você. E aí, Jonas, baseado nesse conceito louco que a gente pode falar do RSI por horas, porque esse indicador eu adoro, tá? É um dos meus indicadores mais fantásticos. Só para você entender uma coisinha que a gente demorou bastante para descobrir,
50 é aquela região chave. Acima de 60 acontecem coisas loucas. Acima de 70 acontecem coisas insanas e surreais. Abaixo de 40, o ativo está propício para a queda. E abaixo de 30, cara, é aquela sangueira da sangueira, tá? Ele tá indo realmente matar alguém muito, muito mal e o negócio começa a ficar estranho. Então, se você vê o ativo saindo da região de 40, estourando a linha de 30 e continuando a porrar para baixo, pelo amor de Deus, não compre esse fundo porque você vai tomar na tarraqueta. Espera o mercado estabilizar. Espera o mercado respirar. Espera o mercado te dar oportunidades. Não acha que o mercado vai sem você. Não ache que você vai ser o mago, o gênio da lâmpada que vai achar aquele fundo no fiofó do mosquito. Espera as coisas acontecerem. Você está em 15 minutos, o mercado tem mensal, tem anual, tem um monte de coisa. Então as regiões para a gente é 50%, 60, 70, 40 e a zebra está abaixo de 30. Se eu quero short, eu quero ativos que estejam perdendo 50 e começando a entrar na região de 40. Se eu quero long, eu quero ativos que estejam acima de 50 e entrando nas regiões de 60, 70 e que vá até 99, tá? E aí, nesse exato momento, estou entrando no mercado, tenho aqui 15 minutos, por exemplo. Alguns ativos já estão se movimentando, tá? BTC deve estar fazendo um movimentinho aqui, ó. Tá fazendo uma sacanagemzinha aqui em H1 e H4. Mas vamos lá, voltando para o indicador. Quero buscar oportunidades de long. Só entendo de RSI. Não entendo mais nada. Eu chego aqui em RSI, eu quero RSI maior. Eu botei o menor aqui para não pegar aqueles ativos que estão deslistados. Então, meu campo aqui ele é duplo. Eu posso pegar entre um valor e outro, tá? Eu quero um RSI maior ou igual, tá? Eu gosto da sentença igual. Quero pegar maior ou igual a 50. A minha plataforma ela já vai filtrar para mim, ó, 244 ativos estão maior ou igual a 50. Eu opero em 15 minutos. Eu quero agora buscar ativos maior ou igual a 50, que também estejam maior ou igual a 55, maior ou igual a 50 em 15. Tá? Eu reduzi 240 e blau ativos para esse parâmetro apenas, já estou em 64. Então, em vez de olhar 200 e poucos ativos que nem um tarado, eu já começo a focar aqui, ó, em 64. Pô, Jonas, mas aqui aparece muito pouquinho, eu queria que aparecesse mais. O Horus tem essa configuraçãozinha aqui, ó, essa engrenagem. Você pode clicar aqui e escolher quantos ativos você quer que apareça. Quero que apareça aqui uma lista com 20. Ele vai mostrar 20. Eu quero minha tela é maior, é grandona, eu tenho umas 50 polegadas, eu quero que bote aqui 50 ativos. Ele vai listar para você 50 ativos, tá? Você pode escolher da forma que você quiser como é que o ativo tá, que o Horus vai mostrar isso para você. Então eu tenho aqui 5 minutos e 15 minutos. Cara, eu quero refinar isso aqui mais ainda. Quero buscar as oportunidades também em H1 que estejam maior ou igual a 50. Eu reduzi ativos para eu olhar em apenas 23 possibilidades, tá? Isso é um campo. Ah, mas eu também quero filtrar mais, eu quero refinar mais ainda usando um H4 maior ou igual a 50. Reduzir para 18 possibilidades. Aí eu quero organizar isso aí para quem está mais forte, para quem está mais fraco. Em qual time frame? Ah, em 15 minutos. Eu tenho a setinha aqui, ó, que está organizando do menor para o maior.
tenho a setinha que está organizando do maior para o menor. Com essa configuração de RSI que qualquer pessoa consegue fazer, sabendo o valor que tem que pesquisar, cara, essas são as moedas que estão mais performando nesse time frame. Então, em 15 minutos, nesse exato momento, quais são as moedas que eu tenho que olhar? A RK e BAL são as moedas que estão se movimentando bem em 15 minutos. Tá? Já estão, ó, começando aquela loucura que eu falei com vocês. Ó, 59,63, tá quase chegando a 60. Pô, Jonas, mas essas aqui já andaram. Beleza, cara, vamos pro final da lista, ó. Eu tenho a TAM, que até o Bruno falou que é uma moeda maravilhosa para operar. A TAM tá na lista. 58 em 5 minutos, 50 em 15 minutos, tá? E tá interessante, tá fazendo uma acumulaçãozinha a tão. Pode ser que a qualquer momento dê uma pancada aí. Jonas, legal. Eu gosto de RSI. Não entendo nada de sentimento, então eu não vou entrar aqui em sentimento, mas se você entrasse em sentimento, soubesse sentimento, você pode botar aqui, cara, que esteja com o Open Interest entrando, Open Interest positivo. Isso aqui é um campo que ele faz uma filtragem fina, faz aquela filtragem de cara de 20 e poucos ativos, eu já vou focar em 9. E é aqui que eu tenho que ficar de olho. Open Interest é igual a grana, tá? Entrando grana, tá? Baseado em sentimento, a gente também busca ativos que estejam o quê? Que estejam entrando short. A gente consegue refinar com o short entrando, short tem que ser negativo para ser long, então menor que zero. Tá? A gente consegue refinar mais um pouco. Então, esses são os ativos de quase 300 que a Binance tem que a gente deveria ficar de olho. Jonas, eu não entendo nada de Open Interest, de LSR, de funding. Olha o fundingzinho da RK, velho. Menos 0,08, LSR caindo, Open Interest subindo e o RSI lindo. O que vai acontecer com essa RK, hein? Então, o que acontece? Eu não tenho isso, cara. Para quem contrata a ferramenta, a gente tem um grupo, tá? Só para quem contrata a ferramenta. E nesse grupo tem várias lives que te ensinam sobre Open Interest, sobre LSR, sobre funding, sobre RSI, sobre todos os indicadores que tem na plataforma, tá? E todos que você podem usar para confluir as informações. A gente aqui está falando do básico do básico. Não quero usar o filtro. Clico aqui no LSR, ó, voltar, tirei o filtro de LSR, quero tirar o filtro do Open Interest, voltar, tirei o filtro do Open Interest. Jonas, eu gosto muito de confluir RSI com média de 200. Eu gosto de saber se o preço já rompeu a média de 200 ou não. Será que o Horus consegue fazer isso? Cara, a gente tem aqui na coluna, nós temos a EMA de 200. E a gente pode adicionar essa EMA de 200 no nosso operacional. Então vou botar, por exemplo, a EMA de 200 logo depois aqui do trade? Não, vou colocar ela depois ali do movimento exponencial do dólar. Pronto, aqui. E vou clicar em salvar. Pá. Entrou aqui a nossa média de 200. Nesse exato momento, para quem opera médias, eu também sou um amante de médias, eu opero tudo que dê dinheiro. Eu sei que a RK, ela está, primeiro, forte contra o BTC. Eu sei que o movimento diário dela já está em 5,40%. Eu sei que o RSI está bem bonitinho para ela, do micro ao macro. Tá? Eu sei que ela acabou de romper porque o valor está positivo, a média de 200, a EMA de 200 em 15 minutos.
Para quem estuda a EMA, e ainda mais a EMA de 200, a EMA ela serve como resistência, tá? Ou como suporte. Quando o preço rompe essa média, o preço pode começar a explodir de uma forma louca. Então a gente estava falando aqui de 0,93, o ativo já está subindo aqui, ó, 0,12, 0,13 e vai embora. Então eu consigo basicamente ver um gráfico com o tempo que você vai vendo, né, isso aqui, você vê o gráfico sem estar com o gráfico aberto. Você consegue ver a movimentação acontecendo, se está acima da média ou abaixo da média. Cara, é uma coisa assim meio que fantástica. Você tem todos os dados do mercado futuros na palma da sua mão para você brincar de várias formas. E ainda entra outras coisas. Vamos supor que você tem uma particularidade muito grande. Você conseguiu montar um filtro que você, porra, cara, esse filtro tá bem interessante pro meu operacional. É possível colocar aqui um infinito de operacionais e você começar a brincar para você achar o seu. E você, cara, eu quero salvar esse filtro, né? Porque eu posso brincar com vários filtros, eu quero salvar esse para quando eu quiser, né, brincar com ele, só em um clique ativar. Então vamos supor que esse filtro aqui, ó, eu vou chamar de filtro live, tá? Eu criei um filtro que está usando o quê? Os RSIs em de 5 minutos a 4 horas. Eu quero que meu ativo esteja maior ou igual a zero, ou seja, eu quero que o ativo já rompeu a média de 200, tá? Ou eu também posso usar dois parâmetros. Eu quero que o ativo esteja menor, olha que loucura, hein? Menor ou igual a 10 positivo e maior ou igual a -5. Então eu quero pegar os ativos que estão abaixo da média de 200 ainda em 5%, mas que se rompeu a média de 200, eu não quero ver os que já passaram 10% positivo. Eu quero que fique entre -5 e -10. Vamos ver se isso aqui vai dar certo? Pronto, eu filtrei aqui, ó, 23 ativos que estão mostrando para mim -5% da média de 200 ou mais 10%. O que, que isso pode fazer para mim? Eu posso pegar os rompimentos acontecendo em determinados time frames. Deixa eu ver se eu tenho algum ativo aqui que ainda esteja abaixo. Ó, não tem nenhum ativo aqui em H1 abaixo da média de 200. Não tenho nenhum ativo em H4 que ainda esteja abaixo da média de 200, mas os ativos que estão aqui, ó, eles estão abaixo de 10%. Ó, 9,88. Se tivesse acima, ele não está filtrando. Pô, Jonas, então pegar aquele que está rompendo aqui está difícil, sim. Nesse time frame realmente está difícil pegar um rompimentozinho porque alguma coisa está acontecendo no mercado, ó, que já está tudo pipocando para cima. Mas deixa eu tirar só isso aqui, ó. Vamos supor que eu queira salvar esse filtro. Eu venho aqui em filtro, eu venho aqui em novo filtro e eu coloco um nome para ele. Filtro live. E clico na opção salvar. Pronto. Eu agora tenho na minha relação de filtros o filtro live. Se por acaso eu clicar aqui em limpar, pronto. Tirei os meus filtros, voltei a 307 ativos para monitorar e eu posso brincar aqui. Cara, eu gosto muito de operar H1, mas eu quero ver se eu ainda acho alguma moeda em H1 que não rompeu 200. Então eu quero H1, média de 200, eu quero ativos que estejam menor que zero, que ainda não rompeu a média de 200. Aí eu acho os ativos que ainda não romperam a média de 200. Eu tenho 203 ativos em H1
tá? Fora daquela confluência baseada em RSI, que ainda não romperam uma média de 200, mas está prestes a romper. Olha só aqui, ó. OP. Tá na agulha, zero para romper a média de 200. Eu acho que a OP acabou de ir, tá? Vamos tentar abrir aqui o gráfico da OP para tentar. Olha só aquela ENA que a gente falou no início da nossa live, ó, deu aquele movimento pelo Horus. A gente estava esperando fazer o rompimento. Quem entrou aqui antes, lindo. Quem entrou arriscando o rompimento, lindo. Quem entrou esperando o reteste ainda não aconteceu. Movimentinho aqui dela, merreca, 1,33%. Isso aqui vocês acertam esse movimento de olho fechado, tá? E por aí vai, vamos ver aqui o OP. OP, USDT. Vou pegar aqui Binance. Esse time frame que está aqui é H1. Vamos tentar botar aqui uma EMA. Pronto. E essa EMA, vamos colocar o valor nela de 200. Pronto. E ela. Opa, H1. Pronto. E olha só a brincadeira que tá ali, ó. Por isso que tava 0,0 alguma coisa. O ativo tá aqui, ó. Na brincadeira de deu a agulhadinha, voltou e tá trabalhando nesse rangezinho, ó, de 0,30, 0,16. Tá na briga para fazer o rompimento. Então, para quem gosta de, ó, o OP voltou para cá, ó, EMA, aqui, ó, OP 0,21, tava 0,00, 0,21, 0, opa, tá aqui agora, 0,17, tá na briga para pegar aqueles rompimentos. Como é que eu gosto de pegar esses rompimentos? Eu gosto de pegar esses rompimentos quando o ativo está abaixo de 200 e quando o RSI está maior que 50. Quando o RSI está maior que 50 e quando aí que entra, tá? Qual time frame você está operando? H1. Cara, então você tem que ver média de 200 sendo rompida, tá? E é óbvio que se RSI também tiver acima de 50 em H1, aí sim, porra, vai ser aquele rompimento que pode ser que faça uma explosão para você, tá? Cara, o Horus tem uma infinidade de formas de você brincar, rebrincar. Você pode brincar em H4, H1, 15 minutos, 5 minutos. A gente tem dados também diários. Algumas coisas a gente pode clicar aqui em colunas e adicionar outros dados, tá? Dados de RSI BTC foi desativado, tá? Mas a gente tem dados de OIRA, que é uma ferramenta exclusiva nossa. A gente tem o Williams Range, que é outro indicador fantástico que tem por aí. O Williams Range é muitas vezes melhor do que o próprio RSI. A gente tem BTC Delta. Cara, tem muita coisa aqui dentro. Uma sopinha de letrinhas, mas para quem é Esse assinante do BTC Delta serviço, é fera, hein, cara? esse BTC Delta é muito legal porque ele calcula a diferença do dólar versus o contra o par BTC e ele te dá um cálculo dizendo se aquilo está positivo ou negativo. Então ele te dá uma confluência bem legal também para trade. Se a gente for falar do Horus aqui, eu já estou falando quase uma hora sem falar, sem parar, né? Tá? Entrou até uma aulinha aqui de como brincar com RSI. Mas, cara, tem muita coisa. Nossas lives lá no grupo tem muita coisa. Moral da história: nós temos alguma pergunta? Nós temos alguma sugestão? Vocês têm alguma dificuldade em algo? O que, que vocês acham aí? Tá? Pode perguntar à vontade. Aquele. Consegue voltar lá no Horus lá? Voltando no horas. Apareceu. Pronto. Beleza. Tinha no L. Mostrou um vídeo que eu mandei no grupo, tá? Que era o LSR.
RA, não sei qual é agora. RA. O que que o LSR-RA ele faz? O LSR, né, é basicamente um cálculo de longs versus short. Esse LSR e Open Interest, ele é muito importante para quem opera sentimento. Então, o camarada que mexe com LSR, ele opera sentimento. Basicamente, ó, deixa eu pegar aqui o CoinGlass, Mas porque ele tem uma sigla diferente, né? É o RA, por que o RA no caso? o RA é o Range Accumulative, tá? O que que o LSR ele faz? O LSR é esse camarada aqui, ó, tá? É esse indicador aqui do CoinGlass. A gente que brinca com sentimento, uma das plataformas que mais se mexe com sentimento, aonde entra o Perinterest e aonde entra LSR, é a CoinGlass, tá? Então, nesse exato momento, o que a gente está vendo no BTC em H1? A gente está vendo uma quantidade de longs subindo absurdamente. E a gente está vendo o Open Interest caindo. Tá? O que, que o LSRRA faz? Ele não pega esse movimentinho, basicamente candle a candle, para plotar uma linha reta. Ele pega uns movimentos baseado basicamente aí num período X e ele começa a fazer um cálculo matemático. Por quê? Muitas vezes você está vendo na CoinGlass o LSR subindo, mas o acumulativo daquilo não é positivo. Baseado no time frame que é analisado pelo Horus, aquilo ainda está negativo. Então, se você tem um LSR-RA negativo e você tem um Open Interest, um OI-RA positivo, você tem uma possibilidade muito grande de um movimento acontecer. Tá, Jonas, mas aqui eu tenho OI%, OI tradicional, LSR%, LSR tradicional. E cadê o RA? A gente tem aqui colunas. A gente tem aqui o OI-RA, que eu posso adicionar para ficar do ladinho lá do OI. Ó. Opa, passou, voltou. E eu tenho aqui também o LSR-RA, que eu posso colocar abaixo. Opa, passou, pronto, do LSR tradicional. Eu vou clicar em salvar. Adicionei aqui o LSR-RA e o OI-RA. Então, vamos brincar um pouquinho. Eu já sei, entre aspas, sentimento. Eu já sei, entre aspas, como funciona RSI. Então, vamos brincar aqui, ó. Eu quero RSI 5 minutos para long 50,99. Eu quero 15 minutos para long 50. Eu quero. Vamos operar em H1? Só para a gente filtrar menos, ó. Eu quero H1 RSI 50. Eita! Só apareceu isso aqui para gente. 3 oportunidades em 15 minutos e está subindo. Menos mal. RSI está interessante, pá, e vamos embora para cá. Ó. Open Interest. Pô, vamos botar 15 minutos porque não tem. Tem 3 opções em 15 minutos. Open Interest desses 3 ativos. Eu tenho 2 ativos que estão com Open Interest negativo e tenho um que está com Open Interest positivo. Porém, como é que está o meu RA? Está dando divergência. Eu tenho RA aqui, ó, negativo ainda, para esse que está positivo. Quando seria um movimento perfeitinho? O RA estando positivo, o Open Interest estando positivo. Tá? Negativo significa que está perdendo grana, ainda não está ganhando grana para um movimento de long. Pelo RSI, eu entraria no trade. Pelo sentimento, eu deveria que esperar ainda, porque, cara, não está positivo ainda. A Turbo, pelo RSI, acabou de entrar aqui. Por indicadores de sentimento, a Turbo até já saiu. Está entrando
está saindo. Então, o RA é legal quando ele está positivo e o Operinter está positivo. A zeta é uma que em sentimento tá beleza. E como é que tá o LSR? Aí que entra o problema do LSR. Se você quer long, você quer LSR negativo. E ele tá como, ó? O RA. Pô, deixa eu botar essa zeta aqui em favoritos. Pronto, fica mais fácil do que ficar que nem um maluco aqui mudando por causa do filtro. Como é que tá a zeta? Zeta tá com Oper Interest, legal. Tá vendo aqui que eu adicionei aqui a coluna de RA, mas aqui embaixo no meu filtro não tem a coluna de RA. É só clicar aqui em coluna para ele fazer a atualização. Pronto. Eu tenho o Oi positivo, eu tenho o RA de Oi positivo. Mas para long é interessante a gente ter o LSR negativo e o RA negativo. Tá? Como ainda não está negativo, a proporção é que a maioria das pessoas estão ainda alongando esse ativo. E em sentimento a gente opera o contrário. Quando a maioria está em short, a gente está em long. Quando a maioria está em long, a gente está em short. Então por isso que é importante você ter conhecimento de como operar, de qual tipo de análise você vai estar usando. Mas o RA ele faz um cálculo diferente, tá? Ele considera determinados períodos e faz uma métrica para ver se aquilo está positivo ou está negativo para você entrar naquele movimento. É uma ferramenta um pouquinho mais avançada. No nosso grupo a gente tem uma live que fala sobre isso por bastante tempo, assim como outros indicadores. Mas ele refina. Uma vez que você usa o RA, você começa a não usar mais o LSR porcentagem e o OI porcentagem. A assertividade do RA é muito maior do que o indicador que a própria CoinGlass disponibiliza por aqui, tá? Que é o LSR tradicional. Cara, isso aqui é um parque de diversões. Isso aqui é um negócio muito, Aí vai muito, de muito acordo com a louco. habilidade do peão e Vai de saber acordo. analisar o dado, cara. Porque o que que acontece? Isso aqui, cara, é um mundo, é um parque de diversões. Mas ele não vai chegar para você e falar, olha só, tem isso. Você precisa colocar os dados, tá? Mas vamos supor, tá? Que o Bruno aí, cara, que é um cara top demais, tem um conhecimento analítico fora da curva, entendeu? Ele comece a brincar aqui no Horus e ele encontra um filtro muito top e ele quer compartilhar esse filtro com outros usuários, tá? Vamos usar como exemplo esse filtro aqui que nós criamos aqui, que se chama o filtro live. Em qualquer momento, tá? Ó, vou limpar aqui e vou clicar para ativar o filtro live. Cara, já é ativado o filtro live automaticamente. Eu quero compartilhar isso com outro amiguinho. Eu posso chegar aqui no filtro e eu tenho aqui a opção de exportar. Quando eu clico em exportar, ele copia a tag desse filtro que é armazenada no nosso banco de dados. Vou até abrir aqui, ó, uma nova aba e vou clicar aqui em colar, por exemplo. Ele copia o ID, a tag daquele filtro. E uma vez que você tiver a tag daquele filtro, o seu amiguinho pode entrar na opção de importação e importar essa tag. Eu quero importar o filtro lá do Bruno, tá? Quando eu clico em importar, ele fez a importação do filtro. Ó, eu importei o filtro live, porque eu tenho live, fiz a importação de volta. Você pode remover o filtro, você pode fazer o que você quiser. Então, uma vez que você criar o filtro, que você, pô, esse filtro aqui tá maneiro, você bota ele no seu portfólio, tá? Você coloca ele ali bonitinho no seu repositório de filtro. Em programação a gente usa muito isso, o repositório. E depois você pode compartilhar esse repositório com outras pessoas que também têm
a plataforma. Ah, eu quero pensar em short. Você ativa o seu filtro para short para ver se tem alguma possibilidade. No momento, só GLM em 5 minutos que está propícia para short. Tá? No filtro que está aqui. Ah, eu quero um long baseado em funding. Será que eu tenho alguma moeda É Pixel? muito interessante essa questão de funding que o pessoal ignora muito também, cara. A maioria das pessoas não sabem nem como é que o funding funciona, André, tá? Mas por isso que é legal o conhecimento. Você precisa ter o conhecimento de determinada coisa. A gente montou uma plataforma que a pessoa consiga filtrar volume, trade, movimentação de moeda. Cara, eu só sei RSI. Porra, com a dicasinha que a gente deu hoje de RSI, você já busca oportunidades absurdas de RSI, tá? Ah, cara, Open Interest LSR, já é um conhecimento diferente que você precisa adquirir. Média de 200, eu quero buscar ativos que estejam acima da média de 200. Cara, ou abaixo da média de 200, mas eu quero com funding negativo. Cara, Zeta e RAT são as moedas no momento para dar uma olhada para aquilo em 5 minutos. São moedas que podem estar fazendo movimentos interessantes. Cara, é um mundo de coisas que a plataforma tem para você brincar. E ainda tem outra coisa muito legal. Vamos supor que você entre no gráfico, tá? E você é aquele cara que funciona da seguinte maneira: pô, cara, eu tô olhando aqui, ó, olha só que coisa linda, tá? Tudo, ó. H1 já tá quase na hora. Vamos lá. Eu tô olhando aqui, Jonas, e eu só vou entrar nesse trade quando ele romper 0,695. A gente sabe que o TradingView Free, ele te dá duas opções de alerta de preço só. Ah, mas eu tenho outro aplicativo que também dá alerta de preço. Cara, mas você é assinante Horus. No Horus, você tem esse olhinho aqui, ó, que é o olhinho que a gente chama de olho de Horus. Olho de Horus o Horus, na verdade, foi inspirado no olho que tudo vê, né? Aquele olhozinho que tem na moeda de $1, aquele olho egípcio, entendeu? E por aí vai. E esse olhinho, ele te dá todas as informações que o Horus tem em uma única tela. Nós temos o SDT, BTC, Delta BTC, exponencial dólar, exponencial BTC, cara, RA, Oi tal, TBV de volume, TBV BTC, moral da história, como é que essa moeda está se movimentando? A Zeta, por exemplo, está subindo porque estão comprando em BTC, cara, não estão comprando em dólar. Olha o movimento dela em BTC em 5 minutos, tá? 75% das compras são feitas em BTC. Não estão comprando esse ativo em dólar. Então, geralmente, um ativo, quando está sendo comprado em BTC, irmão, isso vai porrar para cima. Galera que opera em BTC é pessoal que tem dinheiro. Você pode ver volume e tal, não sei o que, mas vamos lá. O valor-chave é 6905. Eu posso chegar aqui, ó, eu estou na Zeta. Eu posso infinitamente clicar aqui e botar o meu trigger de preço 0,695. Eu vou clicar em salvar. Quando o preço chegar em 0,695, você vai receber uma notificação no seu Telegram. A gente aqui no Mundo Cripto, a gente trabalha com Telegram, tá? Então você vai receber uma notificação no seu Telegram que aquele gatilho de preço chegou para você, atingiu. E a partir daí você, opa, chegou no preço que eu queria. Você vai dar uma olhada no gráfico, vai fazer sua realização. Pô, Jonas, mas eu tenho acesso a essa relação de alertas que eu coloquei? Tenho. Você vai clicar nesse bonitão lourão aqui, ó, que não sou eu, tá? E você vai clicar aqui, ó, em Trigger. E aqui vai ter a relação de alertas que você colocou. Eu coloquei agora 0,695 e eu tô aqui com um sonho, tá? Americano do BTC voltar a 38 mil, tá? Então, se o BTC voltar a 38 mil, vai disparar um alerta no meu Telegram. Opa, BTC morreu, tá? E nesse exato momento, se a Zeta chegar em 0,695, eu vou receber uma notificação no meu Telegram dizendo que, opa,
o preço chegou no meu gatilho de preço. E, cara, isso de forma ilimitada. Vários programas para você colocar gatilho de preço ou alerta de preço são cobrados. Aqui Mas a não. chance de voltar aí é grande, hein, depois do Bull Run. Ah, não, depois do Bull Run sim, mas a gente espera que isso não aconteça agora, né? Espera Não. que vá lá nos 80, no 100, 130, mas voltar no 38, não sei, irmão. É uma possibilidade? Talvez. Vamos falar de gráfico? É, BTC. porque depois do Bull Run, geralmente ele volta a 70% do movimento, né? Pode ser, cara. Vamos lá. O que que a gente espera? Não sei, né? Não sei. O que que a gente espera desse bonito? Deixa eu tirar aqui o que ainda tá no replay. Pronto. O que que a gente espera desse bonito safado sem vergonha? Pra mim, o BTC tá fazendo isso aqui, ó. Tá? É a famosa xicarazinha. Ele precisa romper esse esse troço. Ele rompendo essa alça, tá? A gente tem uma possibilidade matemática dele fazer o seguinte movimento. Projeção básica. A projeção dessa xícarazinha, se o rompimento acontecer aqui, a gente tem uma projeção básica de 118 dólares. Isso é a primeira projeção. Eu sou um tipo de camarada que utilizo várias ferramentas. Inclusive, gosto muito de trabalhar com Fibonacci. E eu gosto muito de utilizar extensão de Fibonacci de uma forma um pouquinho diferente. Fundo, vou considerar que essa agulhadinha aqui seja o topinho, tá? E a gente tem aqui, ó, uma possibilidade de primeiro alvo desse movimento, 122, bem próximozinho da projeção. Geralmente, o alvo atingido é 1,61 de Fibo, que beira 155 mil dólares. E a gente tem mais dois alvos para cima extremos, que em casos extremos podem acontecer. Claro que todas essas regiões são regiões de possíveis parciais. Pode ser que vá, volte, rompa, tal. Mas existem probabilidades matemáticas 80% de chegar nesse alvo e depois vai diminuindo de acordo com essa possível projeção. Se por acaso, nesse exato momento que nós estamos olhando, o BTC ele não romper para cima e romper essa acumulaçãozinha para baixo, cara, a gente está falando dessa porcaria que ele está fazendo aqui no semanal, tá? Essa porcariazinha aqui, ó. Se esse movimento aqui, em vez de ir para cima, o safado vir aqui embaixo e perder esse fundo, a gente tem uma probabilidade do BTC buscar 25, 10 e até coisas menores para baixo. Isso a gente está falando dessa projeçãozinha aqui, ó, sem vergonha. Então, cara, pode ir a zero, pode ir a 10 mil, pode voltar a 8K, mas determinados movimentos precisam serem desenvolvidos. Assim como a gente tem uma xícara absurda, a gente tem essa acumulação no semanal que está rolando, a gente tem, se perder esse fundo, um alvo possível pode ser 25, e em vez de calcular isso aqui que nem um maluco, né, que nem a gente calcula, a gente pode chegar aqui e pegar, cara, mínima, máxima e projetar para cima. Olha que coisa de louco. 97, 112 e os próximos alvos para cima mais conservadores. Nesse exato momento, graficamente falando, estamos falando de quê? Uma acumulação semanal, aonde rompendo aqui
ou rompendo aqui, nós teremos o primeiro alvo com 80% de probabilidade de chegar bem próximo disso. E se romper para baixo, 80% de probabilidade de buscar novamente 25 mil. Claro que a gente está fazendo essa projeção aqui, cara, só no pavio. Eu, particularmente, não gosto de olhar o mercado baseado em pavio, porque pavio é manipulação. E eu não sei se vocês sabem que na época de Leonardo Fibonacci, que foi o camarada que criou a ferramenta de Fibonacci, não existia gráfico de candles. O mercado era linha, abertura e fechamento. E aí é o grande X da questão para esse mercado. A gente pode pegar esses dados baseados em Fibonacci e calcular o movimento tanto para cima, sem manipulação, é o que o robô vê, e a gente pode calcular isso para baixo, sem manipulação, do jeito que o robô vê. E a gente começa a ver alguns números mágicos aparecendo e confluindo com regiões que quem entende um cadinho de gráfico, porra, faz sentido voltar nessa desgraça dessa região. Assim como faz sentido voltar nessa desgraça de região. Então, cara, eu não sou desenvolvedor, eu não sou programador, eu sou trader, tá? E estudei pra caraca pra gente brincar de gráfico e adoro o que eu faço. Então, existe probabilidade? Muita. E é isso aqui, meu irmão, que vai definir se a gente vai ter uma bull run, tá? Ou se a gente vai ter uma bela captura de liquidez para porrar mais para cima. Se isso acontecer, a gente vai ter outro cenário. Hoje, nosso movimento do BTC é essa mixaria. Se isso aqui acontecer, do nada o BTC vir aqui embaixo fazer esse movimento e porrar para cima, irmão, não pense que vai ser pior. Pense que a projeção, vou até pagar a antiga, ela vai ser muito melhor. Primeiro alvo 100 mil, segundo alvo 127, e a gente vai ter alvos aqui até 200 e pouco. Teoricamente, quanto mais o preço cair, maior a explosão dele de subir se fizer o rompimento. Então ele tem que cair, romper o topo anterior para continuar porrando. Matematicamente falando, graficamente falando, ele precisa cair, capturar toda essa liquidez. Aqui a gente tem um buraco, tá? Ele precisa romper, retestar e porrar para cima. Se ele fizer esse movimento de reteste, retestando o topo do rompimento, mano, é lua. Mas não estamos aqui para falar de gráfico, estamos aqui para falar do nosso Horus, tá? Mais alguma pergunta? Vamos lá, pessoal, aproveitem aí. Bodywood, tu que é o cara da pergunta. Mas o Horus, ele praticamente monitora só as moedas da Binance, né? Hoje o Horus, ele... Porque o que acontece, cara? Por que ele monitora as moedas da Binance? Existe um conceito técnico nisso. Primeiro que a Binance, se tratando de API, né, de dados, ela não adianta, cara, falar que existe outra corretora que possua dados melhores que a Binance. A Binance é a que possui os melhores dados. E outra, para você ter os dados de Open Interest, de Funding, de LSR, é a Binance que tem esses dados através da API de futuros. Então, por isso que a gente utiliza a Binance no futuros para a gente ter acesso a essas moedas. A gente até pensou em desenvolver um projeto para a gente poder, cara, eu vou buscar moedas do spot. Mas aí a gente não teria as confluências de funding, de LSR, e alguns dados a gente não teria nessa API. Tá? E como a maioria das pessoas, pelo menos no nosso grupo, no nosso público, elas operam futuros e não spot,
eles preferem esse layout, né? Porém, nada proíbe de você ver esses dados e operar essa moeda no spot, tá? Porém, a gente vai ter uma quantidade limitada de 293 ativos para você brincar no spot, tá? Então, os dados do futuro, teoricamente, vão refletir o preço no spot. Ah, mas tem uma moeda lá que se chama Rubik não sei o que. Cara, não está no futuros da Binance, a gente não tem dados para ela, a gente não consegue plotar informação. Mas nada proíbe que os dados que apareçam aqui, você possa também fazer essas operações lá no spot. Eu, particularmente, o meu jeito de operar funciona da seguinte maneira, tá? Minha grana pesada, eu estou no spot. Meu brinquedo aqui, meu troco de bala, a gente vai para o futuro. Sendo que o troco de bala vira uma padaria. A gente, opa, eu preciso fazer o rebalanceamento disso. Jogo a grana no spot de novo e começo de novo com o troco de bala no futuro. Tá? O pesado, a grana pesada, cara, é spot. Garante que é seu. Você não perde. O futuro é. Você vai fazendo ali, cara, construindo seu patrimônio, conseguir uma graninha, bota pro spot, porque spot é médio e longo prazo. Futuro é puro cassino, tigrinho e especulação. Tá? Então você tem que fazer a sua proteção, o seu rebalanceamento, coloque em spot, coloque em futuros. Pelo menos é isso que eu faço. E outra, ó, SUI, tá? Por acaso, a SUI tá aberta aqui, né? SUI tá indo que tá danado. E dados perfeitos, tá? Eu tô na SUI, agora que eu lembrei que eu tô na SUI. Isso, e dados perfeitos, ó. LSR, tá? Tá lindo. O Perinter está lindo, rompeu média de 200 em 5 minutos. Cara, RSI estouradaço, tá? E é a única moeda em 5 minutos que tá com setup perfeito. Cara, o Horus é o cara, tá? Informações. 77%, velho. Lindo. Informações em tempo real para você. Pergunta aí, Antenorzão. Pergunte aí, fale agora ou cale-se para sempre. Fala pessoal, tudo certo? Beleza. Tava só escutando aqui. Não tenho nenhuma pergunta não, cara. Tem não, cara? Achei Poxa bem vida. bacana. Porra, você conseguiu Cara, deixar o Antenor sem pergunta, mano? Por quê? É difícil fazer isso? Difícil, hein? não, pô. É o nosso cérebro do grupo, hein? Não, mas se ele entende. É que Não é. é a base, né, meu? Se tu entende ali. É que não tem muito mistério, né? Só esse RA que eu não tinha nem conhecimento, não entendi o que era, né? Também. Mas ali não tem muito mistério, né? É muito dor esse. Sinal que o Jonas é um bom professor, né? É isso aí, pô. Pô, quem dera, cara, quem dera. A gente brinca, cara, a gente brinca. Não, mas a gente confia. O André falou que ele não conhece ninguém que manja mais de TradingView. Cara, a gente brinca um pouquinho com o TradingView, a gente brinca com indicadores. Hoje, na verdade, a gente meio que evoluiu, né? A gente começou nesse mercado sem saber nada, sem abrir, sem saber entrar numa plataforma, sem saber o que que era um indicador, o que que era um gráfico. Hoje a gente consegue desenvolver plataforma, hoje a gente consegue desenvolver indicadores, hoje a gente consegue desenvolver bots, ferramentas de compra e venda de forma automática. Cara, a gente faz um monte de coisa baseado em programação para quem não conseguia nem saber o que que era um topo para comprar a abençoada da Matic. Então, por exemplo, ferramentas, cara, nós temos. O Horus em si é nosso queridinho, tá? E outra coisa importante, como é que eu acesso isso? Como é que eu faço? Como é que eu tenho acesso? Blá, blá, blá. Moral da história. O endereço do Horus é dash.horustrader.site. Eu estava vendo até que existe um chatzinho aqui nesse negócio aqui, ó. Eu vou até mandar o link aí no chat, tá? Acho que vocês conseguem visualizar, tá? E uma coisa importante. Vamos lá, eu vou sair aqui da minha conta. Quando você entra no Horus, a página inicial do Horus, ela pede um e-mail e pede uma senha. Não tenho e-mail, não tenho senha. Você vai clicar na opção criar conta. Criou conta, botou e-mail, botou uma senha, pá, não sei o que. Você já vai ter acesso
a plataforma, porém você vai cair nessa tela aqui, ó, que é uma tela de assinatura, tá? A assinatura hoje do Horus, ela tem um custo de $20 mensais.